Por que não querem que você realmente mude? Bom, parece brincadeira, mas existe talvez uma tendência ou uma conspiração? Bom, tire as suas próprias conclusões com relação a isso. E o fato é que existe sim uma energia, energia essa que você vai acabar entendendo aí no decorrer desse conteúdo. E se você realmente já pensou em mudar, mas está preocupado, preocupada com o que as pessoas vão achar então dessas mudanças e o que de fato isso pode impactar na sua vida, preste muita atenção em cada detalhe, porque eu tenho certeza que isso vai fazer aí você refletir e, é claro, ir para um próximo nível. Bom, então o fato é que, primeiro, as coisas têm uma tendência a não se movimentar. E aquilo que se movimenta, um dia vai não se movimentar. Então, é fato. Bom, lembrando disso, entenda que um número muito grande de pessoas não querem se movimentar, não querem fazer aí esforços para que elas consigam chegar aonde elas desejam. E ao mesmo tempo, elas preferem ficar esperando que aconteça um truque de mágica, um milagre, alguma coisa assim, que aquilo realmente que elas tanto sonham caiam no colo delas. Bom, mas é claro que isso não vai acontecer e não é desmerecendo a fé em um milagre. Não é isso. Mas a grande verdade é que não estamos se referindo a suas crenças religiosas. Não, não é nada disso. Só estamos, na verdade, sendo o quanto mais sensatos e entender que para alcançar qualquer resultado que você deseje, é necessário que você tenha um certo trabalho, um certo esforço, que deve ser um esforço mais estratégico possível, para que você não dissolva as suas energias, não jogue fora as energias com ações e comportamentos que talvez não te leve para próximo da onde você deseja. Bom, então se a maior parte das pessoas não querem realmente se movimentar, elas não vão alcançar os resultados que elas desejam, elas também querem estarem certas o tempo inteiro nesse aspecto de que você também não vai alcançar. E se você começar a fazer diferente, se você começar a mudar, você vai encontrar aí várias pessoas dizendo para você que você não deve fazer isso. Então, experimente apreciar essa teoria. Comece a fazer uma dieta. E você vai perceber que não demora muito tempo para alguém dizer que você deve deixar de ser bobo ou boba, que está bom assim, ou que está bem assim. E o fato é que quem deve saber se está bom ou não é você. Desde que você faça isso com coerência, que você tome cuidado com um equilíbrio, né, para que você consiga alcançar o resultado que você deseja com essa dieta, seja perder peso ou ganhar peso, mas de forma saudável, para que você preserve a sua saúde. E é claro que se você tem dúvidas, um profissional, né, uma profissional pode te auxiliar aí, né, da saúde nesse aspecto aí da alimentação, né? Uma pessoa que entenda de nutrição. Bom, mas o fato é que houve rápido alguém tentando interferir. Olha que coisa. Não querem realmente que você consiga ter os seus resultados. Se você começa a estudar demais, se preparar aí para um concurso, para alguma prova, enfim, você vai encontrar alguém rápido também dizendo que
você não deveria conduzir dessa forma, você vai acabar ficando doente. Você vai ficar doente se você não alcançar aquilo que você deseja. As pessoas estão ficando doentes por não conseguir realmente entender porque elas não estão alcançando, mas ao mesmo tempo elas estão pregando aquilo que elas fizeram para não alcançar, como se isso fosse mudar o contexto. Bom, então, isso é um exemplo curto que acaba ilustrando bem, acaba levando o exemplo para você que está do outro lado aí, para que você realmente entenda. Quando você começa a praticar exercício, logo aparece alguém dizendo para você que você não deve fazer aí isso da forma que você está fazendo, ou que você não deve nem fazer o que você está realmente praticando, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Se você começa a montar um projeto, a colocar um plano em prática, seja ele qual for, com relação a ganhar mais dinheiro, também vai aparecer alguém dizendo que é bobeira. E você deve entender que, muitas vezes, pelo fato de ter um sonho grande, você vai precisar lidar com algumas situações que talvez não te agrade muito no momento, mas vão te trazer uma satisfação tremenda no futuro. Você precisa passar em cima da opinião de muita gente, daquelas pessoas que pensam que você é louco ou louca, daquelas pessoas que estão tirando sarro. Você precisa também se afastar de algumas pessoas que estão minando a sua energia. Você precisa começar aí a entender quem realmente deve caminhar com você para que essas pessoas, de certa forma, facilitem a sua chegada ao pódio. E esse pódio, é claro, é seu, de acordo com aquilo que você realmente deseja. Você precisa começar a pensar nisso. E você precisa entender que às vezes não é nem maldade das pessoas, mas enfim, você não precisa fazer com que essas pessoas pensem de forma diferente. As pessoas não estão sob o seu controle. E muitas vezes elas não vão mudar. Elas não enxergam isso realmente como algo ruim. Elas estão vivendo a vida delas de forma natural. Só que o natural delas está te fazendo mal. E ninguém deve ficar procurando culpa em ninguém, em nenhuma situação. Porém, ninguém deve também pagar o preço por algo que não está realmente sendo satisfatório para si. E por isso, eu tenho certeza que você já começa a entender que a verdadeira culpa está muito além daquilo que você consegue enxergar. Entenda que ninguém quer realmente que você mude. Primeiro, as pessoas que estão à sua volta, por uma questão também de egoísmo. Se você mudar, por exemplo, se você gosta de tomar um aperitivo todo dia, e você passa num determinado estabelecimento comercial, num bar, numa lanchonete, sei lá, num trailer, aonde seja, uma choperia, num quiosque, numa tenda, num lugar que seja, e você encontra um grupo de pessoas. E é claro que você vai acabar ali tendo afinidade com algumas, e isso faz com que você se aproxime. E se essa amizade, essa afinidade, ela realmente for interessante para outra pessoa, e a pessoa passar a gostar de você dentro desse contexto, quando ela percebe que você mudou, ela vai ser geralmente a primeira a dizer para você, não, não é por aí, você estava vivendo a sua vida, estava indo tudo bem, tal, você precisa relaxar, você não pode fazer isso de uma vez, tal. Mas espera aí. Quem é que sabe o que realmente eu quero para minha vida? Quem é que conhece, na verdade, a minha intimidade? Então, o preço que você deve estar disposto ou disposta a pagar é fazer aquilo que é necessário a todo momento, independente de opinião. Você precisa
ter bom senso, não é necessário fazer mal para absolutamente ninguém, mas ao mesmo tempo também você não pode permitir que as pessoas te façam mal. Pelo simples fato delas quererem que você continue fazendo aquilo que você vinha fazendo, porque de certa forma aquilo faz com que elas se sintam mais seguras, mais felizes com a sua companhia. Mas o detalhe é que se você permanecer dessa forma, lá na frente, você vai acabar aí tendo muita frustração, você vai acabar realmente muito mal. Então, não pense duas vezes antes de mudar. E é claro que quando estamos falando de mudança, estamos falando de mudar para melhor, né? Não queira mudar para pior. Mas também entenda que muitas vezes para mudar para melhor, você vai precisar regredir em alguns pontos. Então isso acaba sendo para pior. Mas necessário para que depois você consiga melhorar. E se você não entendeu, é mais ou menos assim. Você pretende melhorar a sua vida financeira. Você mora num determinado lugar e o custo de vida é alto. Se você fizer um remanejamento para um lugar mais simples, você acaba tendo menos despesa. E você acaba contraindo mais o seu financeiro, fazendo com que saia menos dinheiro do seu bolso. E saindo menos do dinheiro do seu bolso, você acaba tendo mais dinheiro. E quando você tem mais dinheiro, você consegue promover aí mais ideias, promover mais negócios, né? Promover mais investimentos. Então, pense nisso, né? Que muitas vezes é necessário sim retrair para que depois você consiga acelerar. Bom, e agora que você já entendeu essa situação, você também deve entender que as pessoas, ou a maior parte delas, acabam pensando e agindo dessa forma porque o sistema acabou condicionando essas pessoas dessa maneira. Você já parou para pensar que poucas pessoas têm uma educação de qualidade, poucas pessoas tiveram direito a receber aquilo que era necessário até para com relação à dignidade? Você já parou para pensar que, não tendo educação, essas pessoas acabaram desenvolvendo aí sentidos que muitas vezes não deveria? Acabaram desenvolvendo demais a ambição, o ego, acabaram desenvolvendo demais a ganância, acabaram desenvolvendo demais a maldade, acabaram se divertindo com fofocas, chacotas, e isso é claro que é natural do ser humano, mas quando não existe um conhecimento em paralelo, as pessoas não têm um sentido, uma orientação para que elas se ocupem indo rumo àquilo que elas desejam. E quando isso não acontece, elas acabam tendo mais tempo para desenvolver habilidades que são naturais do ser humano, mas que acabam tomando conta de cada um, de forma muitas vezes incontrolável. E daí elas passam a começar a pensar que, mesmo que exista alguma coisa errada, elas sempre estão certas, elas sempre estão na razão. E isso, na verdade, vem do sistema. O sistema que acabou não oferecendo uma educação, e não é uma educação para essa pessoa. Na verdade, isso deveria vir acontecendo já há muito tempo. Essa educação deveria ter sido destinada para as gerações passadas, onde essas pessoas, com uma formação, com uma capacitação, com um olhar totalmente diferente para a vida, fossem transferindo isso até que realmente chegasse a nós aí de forma totalmente diferente, de uma forma mais transparente. A conduta que deveríamos realmente ter, com certeza seria diferente, mas o fato é que o sistema também não deseja fazer isso, porque imagine você que, a partir do momento que isso é feito, você acaba criando o contraditório. Porque
A pessoa com o conhecimento, ela não pode ser manipulada a qualquer momento, por qualquer situação. Ela tem um certo discernimento. Ela consegue entender as coisas de forma racional, livre de sentimento. Ela consegue pensar aí de forma imparcial, fazer aquilo que deve ser feito, aproveitar os recursos que elas têm. Elas conseguem se promover, e quando elas se promovem em várias áreas da vida, elas acabam não precisando ser dependente de ninguém e de situação nenhuma. Elas acabam sendo mais funcionais em todos os sentidos e aspectos. E é claro que quanto mais preparada a pessoa está, mais forte ela se torna. E o sistema não quer realmente que haja uma quantidade tremenda de pessoas fortes, porque isso acaba interferindo demais na disputa pelo poder. Então, dentro desse aspecto, começa-se a entender que a interferência do sistema, ela vai muito longe, porque se você sair realmente dessa área que tem o intuito político, né, estamos falando do sistema, você começa a entender que a sua má formação, a formação ruim da maior parte das pessoas, acaba trazendo reflexos numa religião, acaba trazendo reflexos na cultura, acaba trazendo reflexos na arte, acaba trazendo reflexos em todas as outras áreas, porque o pilar sempre será as pessoas. E se você tem uma quantidade considerável de pessoas com pouco conhecimento ou com um conhecimento de qualidade muito ruim, você imagine o constrangimento, o prejuízo que isso realmente acaba trazendo para a sua formação como cidadão, ou que trouxe. Então, quando você começa a entender que o problema é muito maior do que aquilo que você realmente pode enxergar, você começa até a assumir mais responsabilidade sobre a sua vida. E começa a entender o verdadeiro sentido dos resultados sobre as pessoas. E da maior parte das vezes, ou na maior parte das vezes, o resultado é insatisfatório. E quando esse resultado é insatisfatório, você acaba fabricando o sistema, estou dizendo. Acaba fabricando por quê? Porque quando as pessoas estão insatisfeitas, elas foram, na verdade, produzidas pelo sistema, elas estão insatisfeitas, elas perdem o foco, elas acabam não tendo orientação, e elas vão trabalhar demais, ganhar pouco, comprometer a saúde, ter pouco tempo para estudar. Enfim, elas acabam entrando no modo de destruição. E não fique você preocupado com o fato de alguém realmente morrer e o sistema se preocupar com isso, porque existe um número com relação à quantidade de pessoas, existe um valor. A quantidade de pessoas que morrem, a quantidade de pessoas que estão nascendo, pode ter certeza que você, para um sistema, é só um número. E mais nada, e ninguém está preocupado com você, pode ter certeza que o mundo vai continuar andando da mesma maneira, até mesmo porque outras gerações já se foram e o mundo continua aí. Então não vai ser o fato de você estar aqui ou não que vai fazer diferença para o mundo, mas pode ter certeza que essa diferença toda é para você. Então, leve em consideração que o tempo realmente está passando e você não pode mais perder a oportunidade de fazer aquelas mudanças que você tanto deseja
para que você aumente as chances de alcançar tudo aquilo que você realmente deseja, lembrando sempre que existe um preço a se pagar por isso. E muitas vezes o preço vai ser sempre deixar de fazer aquilo que você mais gostava. Mas isso não significa que você nunca poderá mais fazer. Só significa que você está fazendo um esforço agora para que você possa fazer isso com mais qualidade daqui a pouquinho. Então, não se esqueça de fazer as mudanças de forma equilibrada, de ter a preocupação e o respeito com aquilo que você realmente deseja, para que você consiga chegar onde você merece. Fiquem com Deus até os próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu comentário e compartilhar com aquelas pessoas que gostam ou precisam desse tipo de conteúdo. Um abraço e fui!